Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias e hoje é dia de comemorarmos, nós mulheres sobretudo. Hoje, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha, uma lei que é um divisor de águas no enfrentamento à violência contra a mulher, completa 20 anos. E para falar sobre esse assunto eu recebo a promotora de justiça, Sandra Fagundes Garcia. Ela coordena o Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero, o CAU, ali do Ministério Público do Maranhão. Seja muito bem-vinda nesse dia tão especial, tão importante para nós mulheres. Sim, muito bom dia, Márcia. Obrigada pelo espaço. Bom dia a todas e a todos. E é como você disse, a Lei Maria da Penha é um divisor de águas. De fato, hoje a lei está completando 2 décadas de aniversário. Temos muito a comemorar, mas também temos muito a melhorar, a incrementar ainda mais para que haja uma proteção maior às mulheres. A Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das mais modernas do mundo no que tange a questão da proteção. Mas até 2006 era um cenário muito diferente, não é? Parece que antes a violência contra a mulher era considerada uma infração, era tratada com pouca visibilidade e a importância que merecia. Como é que era esse cenário? É exatamente dessa forma que você falou. Até 2006, um homem que cometesse uma violência, qualquer tipo de violência contra a mulher, ele era considerado apenas covarde. Hoje não, hoje ele é um criminoso de fato. Antes ele bastava ir num juizado especial e fazer uma doação de alguma cesta básica, hoje já não é mais assim. De 2006, da Lei Maria da Penha para cá, aconteceram diversos benefícios que trouxe essa lei, como, por exemplo, a porta de entrada e o coração da lei é a medida protetiva de urgência. Essa medida protetiva tem que ser respeitada de fato, porque caso não seja, dá ensejo à prisão. O agressor ele não pode simplesmente doar a cesta básica, esses benefícios da lei do juizado são proibidos e foram aumentados os rolos. Recentemente, eu já passo para esse ano de 2026, entre as diversas formas de violência, entrou o crime vicário, o vicaricídio, inclusive, que é quando o homem, ele além de agredir a mulher, ele não se contenta e ele passa a agredir também parentes, animais, pessoas, inclusive, da sua rede de apoio, de forma que atinge a mulher também. E isso, por mais que a gente escute falar sobre esse vicaricídio, não é, muito recentemente, porque teve aquele caso de grande repercussão daquele homem que acabou matando os filhos por vingança à mulher. Esse vicaricídio é algo que é muito comum, não é? A chantagem emocional, a agressão, o assassinato de parentes, de filhos, assim, é algo que mostra que essa violência machista, de posse, de até um ódio, não é? A misoginia, não é? Contra a mulher, ele é muito presente na vida da gente. Você falou de medida protetiva, às vezes tem aquela, né, insegurança, será que realmente a medida protetiva ela vai nos ajudar? Mas a gente tem um dado aqui no Maranhão que diz que, infelizmente, as mulheres que perderam a vida pelo feminicídio, elas não tinham medida protetiva, né? Então, acaba que a medida protetiva é um instrumento mesmo de pelo menos, olha, eu estou protegida, né? Não vem atrás de mim, não, porque a justiça está aqui do meu lado. Isso. Completando o trabalho da medida protetiva, realmente ela é um mecanismo extremamente importante e necessário. Se a mulher se encontra numa situação de ameaça ou num ciclo de violência, ela não só pode, como deve buscar ajuda e deve sim pedir ao juiz, ao promotor, ao advogado, defensor, até mesmo na delegacia da mulher, uma medida protetiva de urgência. Isso vai dar total segurança? Não. Realmente, não tem como eu dizer que só isso resolve, mas há um trabalho grande, principalmente aqui no Maranhão, de toda a rede de defesa da mulher. A medida protetiva ela é completa com a Patrulha Maria da Penha. Sim, porque ela fica ali, né? Que a patrulha ela vai acompanhar a execução daquela medida. Então, é importante que a mulher tenha esse conhecimento e que deixe, de fato, ser ajudada. Às vezes, a patrulha chega e a mulher diz que não precisa. Mas, às vezes, a mulher está tão inserida num ciclo de violência que ela mesma não consegue enxergar o risco que ela está correndo.
porque tem que lidar inclusive com a culpa, não é? E a dependência, às vezes, financeira do agressor. E isso era algo que era muito forte lá no passado, antes da Lei Maria da Penha, mas a partir dela a sociedade começou a ter mais noção do que é essa violência, essa espiral, não é? Que não começa com tapa, que não começa com empurrão, começa com uma palavra, começa com aquele ciúme demasiado, começa Isso. com o cerceamento do direito da mulher e às vezes esse agressor, ele faz essa mulher acreditar que ela está errada o tempo todo. E como a mulher já tem uma tendência de culpa, não é, por conta dessa cultura machista, patriarcal na qual a gente está inserida, isso acaba acontecendo. Lá no passado eu vi que a justiça priorizava a conciliação, não é? E aí muitos depoimentos de mulheres diziam assim, olha, ele voltou a fazer. Lá na justiça ele disse que ia parar, mas quando chegou em casa ele voltou a fazer. É difícil recuperar um agressor? Como é que a justiça vê isso agora? Não, Márcia, não é difícil recuperar um agressor. Nós, do Centro de Apoio da Mulher do Ministério Público, temos um projeto que são grupos reflexivos para homens. E já temos em 17 promotorias no estado. E nós vemos que realmente os homens que participam desses grupos, eles não voltam a agredir. A reincidência é muito próxima a zero. Realmente esse é um dado que leva em conta, porque no nosso programa, são 2 meses, ele vai à promotoria de justiça e lá ele trabalha diversos temas. É com um psicólogo, um assistente social, que acompanham esses homens e ele diz ali, o objetivo do grupo é desconstruir esse machismo estrutural. Exato. Esse machismo enraizado. E são diversos temas que é debatido. A comunicação não violenta, os tipos de violência que muitos deles nem conhecem, todos os tipos. E começa ali, então, ele a repensar no que ele fez e tem dado certo. Essa oportunidade ela é importante, não é? Porque esse homem, às vezes, ele é fruto de um lar também violento, de um contexto de violência. Então, você cresce achando que isso é normal. A mulher também cresce achando que isso é normal. E a lei, ela traz a visibilidade também para a violência psicológica, que é algo que tem assim, ultimamente as estatísticas mostram que elas entenderam o que significa essa violência psicológica e tem denunciado muito, não é? E aí, quando você pega os dados, você vê que a violência psicológica está com um número alto de denúncias. Isso indica que a mulher está mais consciente, Sandra? Sim, da Lei Maria da Penha para cá, era um tabu falar sobre violência dentro de casa e hoje já não é mais. Hoje nós temos espaços como esse que você está dando e essa oportunidade de esclarecer para o público, para os telespectadores, assim como palestras em escolas, de quando é criança e adolescente, e isso tem um efeito muito benéfico para esclarecer que tipo é de violência. Você falou em violência psicológica, sim, a Lei Maria da Penha traz a violência psicológica, a moral, que são xingamentos, e o ciclo de violência geralmente começa aí. É num xingamento, é numa discussão em que os vizinhos, inclusive, dizem, não, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E acha que isso é uma briga normal de qualquer relacionamento. Mas devemos estar atentas a diversos sinais. Porque a violência doméstica, principalmente o feminicídio, não acontece do dia para a noite. Ele avisa que está prestes a acontecer. Então, sinais como posse, você não pode sair com as suas amigas, você não pode visitar a sua família, você não pode trabalhar, não pode ter sua independência financeira. Muito cuidado com esse tipo de fala e esse tipo de condução, porque pode ser que, de fato, aí esteja iniciando um ciclo de violência. O homem, ele não foi criado para aceitar decisões de mulheres. Ele foi criado para ele dar a palavra final. Então, a atenção maior ainda quando a mulher decide que não quer mais viver naquele relacionamento. Essa situação ainda chama mais atenção de quem está sob efeito de medida protetiva e da Patrulha Maria da Penha, que aquela mulher exige uma maior atenção, porque eles têm a tendência de não aceitar aquilo ali. E às vezes não é nem por culpa do homem, é como você disse, foi a forma como ele foi criado. Porque os homens, eles não foram criados para falar da masculinidade deles, eles não foram criados para falar do sentimento dele. Para desabafar, para chorar, não é? Você tem um companheiro de trabalho que está passando por um problema e você não sabe, porque eles não falam. Nós mulheres falamos tudo. Encontramos com uma amiga e já estamos desabafando. Fomos criadas assim, os homens não.
precisa haver uma desconstrução disso também, porque muitas vezes precisa tratar a causa, que são eles, para poder melhorar lá na frente a consequência. Exatamente, promotora. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com o Café com Notícias para falar mais sobre a Lei Maria da Penha e os avanços no enfrentamento à violência contra a mulher. A gente vai falar de dados também. Teve uma queda no número de feminicídios aqui no Maranhão, que é considerável, e o Maranhão aparece como referência nesse enfrentamento. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Café com Notícias e hoje eu converso com a Sandra Fagundes. Ela é promotora de justiça e também coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero, o CAU Mulher do Ministério Público do Maranhão. A gente estava falando sobre o homem nesse contexto, não é? Que às vezes ele nasce num lar violento e apenas reproduz aquilo que ele aprendeu e tem todo essa cultura machista que diz homem não chora, homem tem que ser o provedor, mulher não tem direito, e toda essa construção que às vezes traz essa confusão. E ultimamente eu tenho visto algumas campanhas que chamam o homem para esse enfrentamento, incluindo, porque existia uma noção, né, de que o homem é só o agressor. Não. Aí o homem já ficava meio assim, não, agora a gente não pode falar nada que a gente agressou, aí ficava naquele jogo, né, de empurra a culpa para um, para outro. Mas o que a gente vê que é muito necessário é que toda a sociedade se envolva. Não é? O homem precisa participar desse debate para que ele, inclusive, consiga verificar que o colega está fazendo isso com a esposa, com a namorada e dizer, bora parar por aí, olha, você está exagerando, vamos conversar aqui, né? Aquele encontro de amigas, também de amigos, para debater essa violência. Você percebe já que há essa mudança? Sim, hoje eu recebi um convite, Márcia, para fazer uma palestra, já é a minha quarta nesse mês de agosto. E nesse convite, a pessoa que estava me convidando dizia assim, é só para mulher. Eu já chamei só as mulheres, eu disse, não, chame os homens, principalmente os homens. Nós, inclusive, no Ministério Público, temos uma dinâmica, que é um psicólogo quem faz, só com os homens. Porque é justamente isso que você falou aí. Precisa da participação dos homens, principalmente deles. Quando a gente vê uma fala de um juiz, eu trabalhei muito tempo com juízes na violência doméstica, quando você vê uma fala de um juiz homem, você nota que os homens que estão na plateia prestam atenção, e quando eles se colocam no lugar, isso vira uma bandeira maravilhosa, porque a gente precisa, de fato, de todos, do apoio de todos. E é importante, sim, que os homens engajem nessa luta, não só falando, não só no discurso, mas agindo, educando os filhos homens a serem respeitosos e dando essa demonstração dentro de casa. Meu irmão teve com o meu sobrinho pequeno para fazer um exame de sangue. Ele fez um simples comentário para o meu sobrinho. Ele disse, se doer, meu sobrinho perguntou, vai doer, pai? Vai doer. E se doer, você pode chorar. Eu estou aqui. Chamou a atenção da médica, da enfermeira, que disse, olha, os homens que vêm aqui, os pais com crianças, nenhum dão esses conselhos que os filhos podem chorar. O homem não chora, né? O homem não chora. Então, tem que começar a partir daí, por isso que a gente precisa tanto deles. E a lei, você falou que ela ainda precisa avançar muito, a Lei Maria da Penha, não é? Que é a que está comemorando 20 anos hoje. Em que pontos você acredita que ela ainda precisa avançar? A lei traz 5 tipos de violências domésticas e agora 6, com essa recente mudança do vicaricídio, como eu lhe falei, do crime da violência vicária. Ela traz a violência física, que é essa que todas nós conhecemos, traz a violência moral, a psicológica, que já conversamos, traz também a violência sexual, porque ainda que existe uma relação ali de afeto, existe a violência sexual, a vontade da mulher tem que ser respeitada, não é porque ele é o marido ou o companheiro que ela tem a obrigação. Tem a violência patrimonial, que muitas pessoas nem compreendem que dimensão tem. Tem desde tocar fogo nos documentos ou na casa, infelizmente a gente vê muito isso nos processos, como também quebrar o celular. Quebrar o celular é uma violência patrimonial. Vê uma mensagem, viola ali uma conta de rede social, não gosta do que foi feito o comentário, joga o celular na parede. Tudo isso são formas de violência. E agora a violência vicária.
Mas a lei, o que na verdade ela traz, o próprio grupos reflexivos que nós conversamos, está previsto em lei um trabalho de rede, não seria a lei em si, mas é colocar em prática. Nós precisamos ainda de mais políticas públicas, de mais orçamento, principalmente nos municípios do estado, para que haja uma bandeira ainda maior e mais forte. Já avançamos muito. No Maranhão já temos várias secretarias municipais instaladas, temos vários projetos implementados, não só pelo Ministério Público, mas por todos os órgãos que compõem o sistema de justiça, mas precisa mais. Por que precisa mais? Em que pese o Maranhão, de fato, tenha havido uma drástica redução. Nesses 6 meses, eu tive no evento da Secretaria da Segurança Pública essa semana e isso foi amplamente divulgado. De fato, são 17 feminicídios até junho. O mês de julho não tinha registro, porém eu conversei com a delegada de feminicídio, ela me informou que existem talvez 2 homicídios que sejam feminicídios. Então, digamos que ainda assim sejam 19 feminicídios no Maranhão esse ano. É uma redução, sim. Ano passado, esse número já estava perto de 30, nesse mesmo período, né? Isso. Mas no Brasil, nós temos ainda 1.571 feminicídios, o ano passado. No Brasil, foi pelo menos uma ligação por minuto no 180, durante o ano inteiro. No Brasil, nós tivemos mais de 300 mil descumprimentos de medidas protetivas. Descumprir medida protetiva é dizer, juiz, eu não estou dando importância à sua decisão e eu não deixo a minha mulher em paz. Isso é muito sério, isso é muito grave. Já tivemos a modificação de tornozeleira eletrônica para colocar naqueles homens que descumprem ainda um passo antes de pedir a prisão. Mas não pode ter dúvida que no momento em que um homem descumpre aquela decisão, ele de fato tem que ser preso ou tem que ser conduzido a esse tipo de medida de tornozeleira para evitar que de fato ele chegue a cumprir sua ameaça, digamos assim. E a gente tem essa rede de proteção à mulher aqui no Maranhão, ela já existe há alguns anos e ela tem muitas mulheres que estão ali à frente que tem isso como mesmo um compromisso, não é? Delegacia da Mulher, Casa da Mulher Brasileira, Ministério Público, Tribunal de Justiça do Maranhão, tem um trabalho que é feito no hospital para identificar aquela mulher que é vítima de violência doméstica, mas não quer falar ou tem vergonha, e aí a assistente social lá percebe que tem alguma coisa, já entra em contato. Então, assim, a gente aqui no Maranhão tem feito um trabalho espetacular. Hoje, com a secretária Augusta Andrade, ali também à frente da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, a gente vê que também a Patrulha Maria da Penha, por meio de ações do governo do estado, ela aumentou, né, o número de viaturas, de grupos ali, prestando essa assistência, mas tem um ponto, a proteção só começa depois da denúncia, né? Seja do vizinho, porque o vizinho também pode fazer a denúncia, anonimamente, né? Qualquer pessoa pode fazer, mas tem que haver a denúncia, porque a partir dali há o alerta, há a consciência de que existe essa violência, de que você precisa ser protegida, mulher, você, seus filhos. E outro ponto, a gente vê nas estatísticas que a maioria dessas mulheres são de classes mais, economicamente mais vulneráveis. São mulheres pretas, são mulheres mães solo, mulheres que estão aí nessa luta, mas a violência está em todas as esferas. Do juiz, a médica, até delegados a gente vê que elas passam por isso. Então, assim, é um problema sério. Sim. Ela é cotidiana e rotineiro no nosso país. E essa mudança ela tem que começar de dentro para fora também, não é, promotora? Sim, a mulher, primeiro, não tem que ter medo. Ela tem que romper o silêncio. Ela tem que, de fato, se sentir confiante de que ela, no momento em que ela rompe o silêncio, ela vai ter uma proteção. E aí vem essa nossa missão de todos os órgãos que compõem o Estado de proteção da mulher, de fato, proteger aquela mulher. Então, ela tem que ir até a Casa da Mulher Brasileira, tem que fazer a denúncia, tem que ir até uma delegacia mais próxima e tem que falar. E a gente sabe que naquela primeira denúncia, a violência não começou ali. Sim. Simplesmente a violência chegou a um ponto em que ela já não aguenta mais. Não suporta mais, né? E não é fácil para a mulher, isso a gente tem que compreender. Isso eu digo para todas as capacitações que eu faço para a Patrulha Maria da Penha, e aí abrindo parênteses, nós no Ministério Público temos uma parceria com a Polícia Militar, desde a época em que a secretária Augusta era coronel Augusta. Sim. E que ela era coordenadora, em que o Ministério Público concede a parte material e a Polícia Militar encaminha o efetivo. Sim. E ali se implanta a Patrulha Maria da Penha.
Quando eu comecei essa negociação, na época ainda da Coronel Augusta e do Comando Geral da época, eram 8 patrulhas Maria da Penha. Em 6 meses foi para 18. Hoje já são 27. A última foi Coelho Neto, eu participei da capacitação de lá junto com a promotora. Então, essa parceria permanece, continua e é importante. Então, o que eu estava dizendo, que na hora em que a mulher procura uma ajuda como essa, ela tem que se sentir, de fato, protegida de que isso não vai avançar, de que aquela ameaça não vai se tornar real. E é importante que toda a rede, na hora de atender a mulher, porque, Márcia, para a mulher não é fácil denunciar o agressor. Veja, ela não está falando ali de um homem que roubou seu celular, em que ela vai fazer o reconhecimento. Foi esse de blusa azul? Foi o de camisa branca? Não. Aquele homem que ela está denunciando é o marido, é o companheiro, é um homem que acompanhou a vida inteira dela, que é pai dos filhos. Exato. Então, para a mulher chegar a esse ponto, muita coisa aconteceu por trás. Se você conversa com a vítima, você vai perceber que ela não tem uma ordem cronológica. Porque nós, da Justiça, nós queríamos que fosse assim. No dia 24 de abril, às 9 horas, ele me ameaçou. No dia 25, ele me deu um tapa. Não é assim. Ela não sabe se começa pela ameaça, se começa pelo tapa, se começa... Eu sempre digo, comece de onde você quiser. E tem que deixá-la à vontade para falar. Tem que ouvir. Não tem como ela ir numa regra para que a gente vá a fundo o pedido de condenação. Às vezes ela já nem quer mais aquilo, já passou tanta coisa que ela já não tem mais interesse nisso. E a vítima, ela de fato tem que ser protagonista nisso. Exato. Esse ponto nem todo mundo compreende. Hoje, dia 7, o Ministério Público está fazendo um evento virtual com a promotora da Paraíba. Quem quiser se inscrever é só entrar no site do Ministério Público, na nossa escola, e ela vai conversar justamente sobre esse ponto. Seria suspensão condicional do processo na Lei Maria da Penha. Para nós mulheres, coragem, a gente tem, né? Não falta coragem para a mulher, mas coragem para se colocar em primeiro lugar e numa situação de violência, perceber se você é vítima ou não e busque sim, sempre, os órgãos especializados para esse atendimento, ou Disque 180, né? Mês Agosto Lilás é só para a gente lembrar que a Maria da Penha é uma lei importantíssima, mas todos os dias são dias, né, para a gente aprender mais, para a gente se valorizar mais, se proteger mais, e a gente tem aonde procurar essa ajuda. Promotora, muito obrigada. Sua participação aqui no Toda Mulher, que bom que é um dia muito especial hoje para falar sobre essa lei. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, Márcia, disponha sempre, e não podemos nos esquecer que essas ações e essas falas e esses momentos não podem ser só no mês de agosto, nem somente hoje, tem que ser no decorrer do ano inteiro. É isso aí. Obrigada a vocês também pela audiência, o Café com Notícias de hoje. Fica por aqui, até nosso próximo encontro.